Unidade 2, congruência de triângulos, segunda parte. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Lembre que o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados congruentes. Por simplicidade, falaremos dois lados iguais. Você vê um triângulo ABC com os lados vermelhos AB e AC iguais. Como podemos demonstrar que os ângulos da base, os ângulos de vértices B e C, são congruentes? Considere o ponto M médio da base BC e desenhe a mediana AM. Ficam formados os triângulos AMB à esquerda e AMC à direita. Como M é ponto médio, então BM é igual a MC. O segmento MA é um cateto comum aos dois triângulos. E como o triângulo é isósceles, o lado AB é igual ao lado AC. Pelo caso de congruência LLL, os ângulos desses triângulos são iguais. Em particular, este ângulo de vértice B é igual a este de vértice C. A recíproca é verdadeira, ou seja, se num triângulo ABC tivermos os ângulos B e C iguais, então ele é isósceles. Agora, vamos ver o que é mediatriz. Mediatriz de um segmento é a reta que passa pelo ponto médio dele e é perpendicular ao segmento. Propriedade fundamental é que todo ponto da mediatriz de um segmento equidista dos extremos desse segmento. Na figura que você vê, o ponto P pertence à mediatriz, que está em vermelho, e a distância de P até A é a mesma distância de P até B. Agora, a bissetriz. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide esse ângulo em dois outros congruentes. Todo ponto da bissetriz equidista dos lados do ângulo. Na figura que você vê, a reta vermelha OM é a bissetriz do ângulo AOB. O ponto P sobre a bissetriz tem a propriedade que a sua distância ao lado OA, que você vê no segmento PC, é igual à distância dele ao lado OB, segmento PD. A distância PC, portanto, é a mesma distância PD. Isto ocorre porque os dois triângulos POC e POD são congruentes. São congruentes porque são retângulos, têm hipotenusa comum, e como a M é bissetriz, os dois ângulos de vértice O são congruentes também. Vamos falar agora da propriedade do ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo é formado por um lado do triângulo e pelo prolongamento de um outro lado. Na figura que você vê, o ângulo θ, em vermelho, é um ângulo externo. A propriedade importantíssima do ângulo externo é que ele é maior que qualquer um dos outros dois ângulos internos. Como se prova esse fato? Considere o ponto M médio do lado AC, portanto, AM é igual a MC. Prolongue o segmento MB de um comprimento MD igual a MB. Veja ainda
que os ângulos opostos pelo vértice em M são iguais. Portanto, este triângulo 1 é igual a este outro triângulo 2. Conclusão: o ângulo verde alfa é igual ao ângulo verde alfa' do outro triângulo. Ora, θ é maior do que alfa'. Consequentemente, θ, que é o ângulo externo, é maior que alfa, que é o ângulo interno do triângulo. Isto que eu acabo de falar, você vê na legenda que se segue. Esta, então, é a propriedade do ângulo externo. Construção de triângulos. Construir um triângulo significa explicitar os procedimentos de utilização da régua e do compasso para desenhar um triângulo quando 3 dos seus elementos são dados. Não é necessário fazer a construção explicitamente, utilizar realmente a régua e o compasso. É suficiente para o nosso curso descrever o processo pelo qual se pode fazer a construção. Por exemplo, vamos mostrar como se constrói um triângulo conhecendo os seus 3 lados. Então, são dados o segmento A, que será a base BC, o segmento B, um dos lados, e C, o terceiro. Inicialmente, desenhamos um dos 3 lados para servir de base. Na figura que você vê, o segmento BC foi desenhado inicialmente. A seguir, com o compasso, desenhamos uma circunferência de centro B e raio C. Aqui está C, centro B e raio C. E uma outra circunferência de centro C e raio B. Num dos 2 pontos de interseção destas circunferências está o vértice A. Pela construção realizada, o segmento AB mede C e o segmento AC mede B, como nós desejávamos. Portanto, a construção não precisa ser realizada explicitamente, mas o que é importante é a descrição dos passos necessários. Vamos agora ver o caso ALL, que se chama ângulo lado-lado. Imagine, na figura que você está vendo, um ângulo B do triângulo ABC menor que 90 graus, e vamos imaginar que o lado BC seja dado e o lado AC também seja dado. Neste caso, o lado BC foi desenhado, a circunferência de centro C e raio B cortou a semirreta BX em 2 pontos A e A'. Portanto, neste caso, CA mede B e CA' também mede B. Então, tanto o triângulo ABC quanto o triângulo A'BC possuem os mesmos 3 elementos. Ambos possuem o ângulo B, o lado BC igual a A e o lado CA igual a B. E, obviamente, não são congruentes. Portanto, ALL não é um caso de congruência de triângulos. Porém, se o ângulo B for maior que 90 ou igual, o problema, se tiver solução, terá apenas uma.
Imagine então que a base BC de comprimento A foi desenhada, a semirreta BX foi desenhada com o ângulo B igual a alfa dado, e a circunferência de centro C e raio B foi desenhada. Se esta circunferência corta a semirreta BX, ou seja, se B for maior que A, então existe apenas um ponto de interseção da circunferência com a semirreta BX. O ponto A está determinado univocamente. Dados, portanto, o ângulo B, o lado A e o lado B, este é um caso de congruência de triângulos somente porque o ângulo B é maior que 90 graus.